Olá, alunos! Chegamos na segunda unidade da disciplina de Prevenção e Biossegurança em Serviços de Saúde. Nessa aula, nós vamos conhecer e falar um pouco sobre o que são infecções hospitalares, quais as principais causas e como a gente deve prevenir esse tipo de infecção. O que é que são conhecidos como o que é que eu posso considerar como infecção hospitalar? Do ponto de vista conceitual, infecção hospitalar é toda aquela adquirida após a internação do paciente, que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionado à internação ou a procedimentos hospitalares, né? Eu também considero infecção hospitalar todo tipo de situação que se desconhece o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica ou laboratorial de infecção no momento da internação. Convenciona-se também chamar infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresenta após 72 horas da admissão no ambiente hospitalar. Aquelas que se manifestam antes de 72 horas, quando associadas a procedimentos diagnósticos ou terapêuticos, também podem ser consideradas infecções hospitalares, tá? Desde que realizado durante esse período. E quando na topografia em que foi diagnosticada a infecção comunitária, foi isolado um micro-organismo diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente. Lembrando que o que é que eu considero infecção comunitária? É aquela constatada ou em incubação no momento da admissão do paciente, desde que não relacionado com infecção anterior no mesmo hospital. Tá? Infecção que está associada com complicação ou extensão de infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de micro-organismos com sinais ou sintomas fortemente sugestivos de aquisição de uma nova infecção ou de um novo patógeno, de um novo agente etiológico. Infecção em recém-nascidos também pode ser considerada uma infecção comunitária se ela for adquirida pela via transplacentária, tá? E que se tornou evidente logo após o nascimento. Exemplos: o HIV, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus. Também pode ser considerada uma infecção comunitária infecções em RNs associados com bolsa rota por período maior de 24 horas, tá? Quando a bolsa está íntegra, não entra nesse conceito. Mas voltando para as infecções hospitalares, eu também considero infecção hospitalar em recém-nascidos aquelas que são associadas à bolsa rota por mais de 24 horas. Tá? Se teve uma bolsa rota e a partir daquele quadro se instalou algum tipo de infecção, eu também preciso considerar isso como infecção hospitalar. Os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção são portadores de infecção hospitalar do hospital de origem. A gente não pode também esquecer desse detalhe. Bom, e qual é a relação da biossegurança com a infecção hospitalar? Nós já estudamos na aula anterior o conceito de biossegurança, sabemos o que é que se trata de biossegurança, e agora nós vamos destrinchar isso, relacionando as medidas de biossegurança com os quadros de infecções hospitalares. Nós temos, do ponto de vista teórico, dois tipos de biossegurança, que é o que a gente conhece como biossegurança legal e a biossegurança praticada. O que é a biossegurança legal? É aquela institucionalizada através de lei, através de documentos jurídicos, né? E aí, lembrando o que a gente falou na aula anterior, a lei atualmente vigente da biossegurança no Brasil é a 11.105, ok? E o que é a biossegurança praticada? A biossegurança praticada são todas as rotinas, são todas as práticas que são aplicadas, que são executadas nas instituições de saúde em geral. Okay? Independente se elas estão ou não em consonância com a legislação, mas que tenha como princípio e finalidade a interrupção do risco de se transmitir alguma doença ou algum patógeno. E voltando ao conceito de biossegurança, nós precisamos compreendê-las que o conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização, mitigação ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço, todos esse conjunto de ações é o que resume o que eu chamo de biossegurança. Então, quando eu pratico qualquer ato inerente com essa finalidade, eu estou exercendo biossegurança.
E dentro do hospital, como que eu vejo isso de uma maneira mais prática, né? O hospital, ele destaca, é um ambiente que se destaca a exposição a doenças infecciosas, contato direto com pacientes, artigos e equipamentos contaminados. Então, dentro do hospital tem serviços administrativos, lavanderia, refeitório, manutenção, UTI, laboratório, centro cirúrgico, e cada um desse ambiente ele exige um cuidado, ele exige uma atenção e exige medidas para interromper ou dirimir o risco dessas pessoas que ali atuam em se contaminar. Quando eu falo de risco biológico, eu considero o que como um risco biológico? Eu considero toda exposição a vírus, bactérias, parasitas, protozoários, qualquer tipo de exposição a um agente vivo, se trata de um risco biológico. E os riscos biológicos eles ocorrem por meio de micro-organismos que, consequentemente, vão causar doenças nos seres humanos e em animais também, não apenas nos seres humanos. Para me evitar isso, como que eu faço? Existem medidas de prevenção que podem ser tomadas e devem ser tomadas no ambiente hospitalar. Essas medidas elas se dividem basicamente em três grupos. As chamadas medidas administrativas, que, como exemplo, eu posso dar os treinamentos profissionais, as normas de isolamento, os protocolos, os usos dos equipamentos de proteção individuais, o uso dos equipamentos de proteções coletivas, exames admissionais. E também existem as medidas de prevenção no âmbito ambiental, quando eu faço algum manejo do ambiente para evitar que essa exposição aconteça, como ventilação, pressão negativa nos locais de risco, como os laboratórios, nas salas de isolamento e tudo mais, e ainda as medidas de prevenção no âmbito dos próprios profissionais. Eu elejo aí, por exemplo, como exemplo, a questão da lavagem das mãos e as ações de autocuidado. Tá? Então era basicamente isso que a gente tinha que conversar nessa aula, e na próxima aula a gente se vê para conversar um pouco sobre vigilância epidemiológica associada às infecções hospitalares. Muito obrigado.